Estamos aqui com mais um episódio do Fazer ou Não Fazer, Eis a Gestão. E hoje eu estou com duas especialistas nas suas áreas, a Augusta Barbosa e a Silvia Lessa. Primeiro eu vou falar um pouco dessas mulheres maravilhosas e apresentá-las para vocês conhecerem o potencial que elas têm. Augusta, vou começar com a Augusta. Augusta é jornalista, professora, palestrante, empreendedora, fundadora do Portal Cyber, um ecossistema de comunicação que impulsiona a visibilidade de marcas, empreendedores e projetos com propósito. Com mais de 15 anos nos palcos e em sala de aula, Augusta é especialista em comunicação estratégica e posicionamento, com uma trajetória marcada pela credibilidade jornalística e pela habilidade de construir pontes entre negócios e público. Augusta também lidera o programa de auditório Cyber Conecta, um talk show que reúne tendências, conexão empresarial e informação de utilidade pública. Apaixonada por comunicação com propósito, ela acredita que toda marca tem uma mensagem única e sua missão é ajudar essa mensagem a alcançar quem precisa ouvi-la. Augusta, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fátima, pela oportunidade de estar aqui, lembrando o potencial que a comunicação tem de mostrar o nosso propósito para o mundo. Muito bom, muito bom. E a Silvia Lessa? Silvia Lessa, palestrante, mentora, digital e especialista em estratégia que unem marketing digital e inteligência artificial para transformar a gestão de negócios. Lidera o movimento Mulheres Ricas e treina empreendedoras a usarem tecnologia como alavanca de autoridade, produtividade e escala. Sua missão é mostrar que a nova economia, quem aprende a pensar com a IA, vira protagonista e não espectador da própria história. Silvia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fátima, estar aqui. É um grande orgulho de estar junto de você, dessa aqui empreendedora também, Augusta, que também é uma grande potência, e a gente mostrar para essas mulheres o quanto que elas podem fazer com o digital. Perfeito, perfeito. Então, vamos começar. Augusta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua especialidade na parte de omnichannel. O que isso significa na prática e como é que os empreendedores e as empreendedoras podem utilizar? Ótima pergunta, Fátima. É muito fácil eu falar bem de mim mesma no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Mas qual é o diferencial? Quando eu faço um movimento para que outros veículos, outras empresas falem de mim, falem do meu negócio. Então, ser omnichannel é estar presente em outros canais. É você não somente estar no seu Instagram, é você estar no Facebook, no YouTube, no Spotify, fazer esse movimento todo, não só de canais, mas principalmente de empresas diferentes estarem falando de você. É você fazer networking para adquirir parceiros e aí você postar em collab. A nossa amiga que é da área de marketing, né, de redes sociais, vai falar mais sobre isso. É a pessoa entender que ela precisa estar em outros veículos. É estar aqui no seu podcast, por exemplo. Eu estou sendo omnichannel em estar aqui, sim, porque aí o seu veículo, a sua audiência vai poder conhecer o meu trabalho também. Então, ser omnichannel é a estratégia que já dominou o ano de 2025 e vai dominar ainda mais o ano de 2026. Perfeito. Então, seria, pelo meu entendimento, quanto mais visto e mais autoridade você tem e poder divulgar em várias mídias, vamos dizer assim, depois você me corrige se não foi isso, na verdade, o que dá certo para os empreendedores alavancarem o seu negócio. Sim, porque a gente precisa fazer esse movimento. Por exemplo, a assessoria de imprensa ela contribui com isso por ela colocar aquele profissional em outros veículos jornalísticos. Então, vai ter a mídia impressa, a mídia digital também, os veículos jornalísticos falando sobre aquela marca. E quando ela encontra, por exemplo, lá no Google, pesquisa sobre redes sociais para mulheres 40+.
E aí ela encontra uma matéria falando sobre o trabalho da Silvia. E diferente dela encontrar um anúncio do tráfego pago, ela vai dar mais credibilidade para aquela matéria. Porque o anúncio do tráfego pago, que eu apoio o tráfego pago, todos nós precisamos, inclusive, a pessoa vê, é uma propaganda. Mas o jornalismo não. Ela vê como é algo que, nossa, o jornalismo está falando, então é verdade. E não só no jornalismo, mas em outros veículos também. Por causa da credibilidade. Exatamente. Está Também, né? em outros parceiros. Só o fato de eu aparecer no seu perfil, você aparecer no meu, nós já estamos sendo omnichannel. A gente está referenciando uma outra, né? Exatamente. Estamos importante. compartilhando uma da audiência da outra. E é esse movimento que a gente precisa fazer nos nossos negócios. Perfeito. Silvia, me fala um pouco sobre a sua especialidade em relação à inteligência artificial e como é que isso pode favorecer, né, o dia a dia, a gestão dos negócios dos empreendedores, das empreendedoras. Eu fiz, inclusive, sábado, um workshop, uma oficina digital, falando de IA e o quanto que a inteligência artificial, nessa nova economia, ela cresceu muito mais em 3 anos do que toda a tecnologia em 10 anos. Então, assim, a mulher, né? A mulher, a empreendedora, as empresas que estiverem colocando a IA para funcionar, né, para elas, nas suas operações, isso vai fazer um ganho de tempo, no caso da gestão, né, dela poder sobrar mais tempo, né, para outras atividades e escalar negócios que antes, ela, sem ter a inteligência artificial, ela não consegue. Então, tanto na produção de conteúdo, tanto na visibilidade dela aparecer em mais vezes, né? Porque às vezes ela grava ali um conteúdo, aí ela sozinha ela não consegue gravar 2 vídeos no dia, mas com a inteligência artificial ela consegue fazer 10 vídeos com a inteligência, sem ela precisar aparecer, ela tendo, como eu falo, né, que são os clones, você tem ali, você grava uma vez, e aquele vai colocar lá o prompt com todo o roteiro e a inteligência artificial vai fazer um vídeo ali para ela, 10 vídeos do conteúdo dela, para a semana toda, por exemplo. Então, assim, vai ganhar muito mais tempo. Eu acho que a grande sacada é o ganho de tempo. Eu acho que isso vai fazer a pessoa crescer exponencialmente, entendeu? Perfeito. Eu vou lançar uma pergunta aqui para a gente, quero ouvir a opinião de vocês. Quem ganha mais vantagem, na opinião de vocês, em relação à IA? As pessoas com mais conhecimento, mais maduras, porque tem um histórico, né, conhecimento de vida e profissional, ou essa geração nova Z aí que está, né, sabe, demandando, né, o mercado, porque a gente tem um etarismo, né? Sim. Que é uma realidade. Então, assim, as pessoas muito experientes, né, elas se sentem um pouco, como é que eu vou dizer, não estão sendo mais absorvidas no mercado, né? E a tecnologia ela é muito rápida. Então, assim, a gente tem que acompanhar? Tem. Mas eu acho que as pessoas mais maduras e mais experientes, na minha opinião, elas conseguem serem mais favorecidas em relação à IA. É só elas aprenderem a trabalhar com a IA. Sim. Porque a IA, se você colocar lixo ou fizer perguntas incorretas, o resultado não vem tão bom assim, né? Sim. Silvia, o que você acha em relação a isso? Eu falei, inclusive, isso no workshop, que a grande sacada da IA é você saber dar os comandos. Porque quanto melhor a sua interação e os comandos serem mais precisos daquilo que você faz, daquilo que você é e daquilo que você quer que ela te entregue, mais a IA ela vai te corresponder, ela vai entender melhor a sua base, né, de dados, de informações que você está entregando para ela e ela vai te responder cada vez melhor. Então, quando uma empreendedora, eu falo assim, né, empreendedora porque eu trabalho muito com mulheres empreendedoras, pequenos negócios, aquela artesã, aquela dona de salão, aquela cabeleireira, aquela massoterapeuta, pessoas comuns, né, que têm uma atividade de serviço ou venda de produtos, mas que não sabe usar a internet a seu favor para se divulgar e também não sabe usar a IA. Só que a IA, ela acaba acelerando esse processo, porque você, sabendo aprendendo o básico,
Você não precisa de grandes programações, não precisa ser, né, aquela pessoa, né, expert naquilo. Basta você saber fazer os comandos, ter comandos ali para que você possa ir entregando para ela e ela vai te entregar todo o roteiro do seu vídeo, toda a programação, né, da sua produção de conteúdos ali da semana, de tudo que você precisa ali fazer. Então, é muito mais fácil, né? E não é tão... Até muitas pessoas acham, né? Principalmente, eu lido muito com mulheres 40 a mais, que é muito difícil. Ai, é muito difícil. E eu digo assim, difícil é você ficar na condição que você está. Então, pelo menos, eu penso assim, quando a gente recebe desafios, a gente tem que buscar fazer, com certeza, não de forma perfeita inicialmente, mas faz do seu jeito, mas faz. Sim. Faz a tua entrega. Hoje, inclusive, eu até dei um desafio no meu grupo, né, de alunas, e aí teve uma que falou assim, eu não vou fazer hoje não, porque isso nunca aconteceu comigo, tipo, era para ela contar uma experiência e ela contar isso num vídeo, alguma coisa sobre maquiagem, que era o nicho dela. E aí eu falei assim, mas você não precisa ter passado por isso, você pode pedir a IA para que ela possa te dar ideias de histórias, de situações que possam você completar aquela tarefa, né? Então, a IA, ela possibilita isso. Então, isso ajuda bastante a você... aquela mulher que não tem medo de aparecer, que ela não quer gravar o vídeo. Então, hoje você pode fazer vídeos com uma foto. Sim. Você pode fazer a pessoa ali, né, o teu avatar, falar aquela mensagem ali. Perfeito. E, então, assim, muito simples, né, muito rápido, mas você precisa estar disposta a aprender. Perfeito. Bom, IA, eu acho que assim, IA, qualquer outro mecanismo, a gente tem que ter conhecimento, né? Ou buscar conhecimento. Sim. Estou vendo aqui a Augusta, com vários livros aqui na mesa. Augusta, me fale, né, por que você está com todos esses livros e por que a importância do conhecimento para a empreendedora se destacar, melhorar, né, a sua visão profissional, pessoal, enfim. O que você trouxe aí para a gente? A comunicação, Fátima, não basta apenas nós termos talento. Para que nós possamos passar a nossa mensagem com propósito, com assertividade, é preciso que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha estratégia, tenha técnica. Então, por exemplo, quando eu falo que eu ensino sobre comunicação, não é que vem coisas aleatórias da minha cabeça. Claro, tem muita coisa que é dom, que Deus me deu lá, desde 12 aninhos, quando as catequistas me colocaram lá para comentar as missas, e faço isso até hoje. Então, quando eu digo que eu tenho mais de 15 anos em palcos, porque desde os meus 12, 13 anos que eu atuo como cerimonialista de missa e continuo fazendo isso. Então, o propósito de Deus começou por aí. Mas nós precisamos, sim, ler. E eu sou super defensora da IA, da inteligência artificial, uso no meu trabalho, mas a gente precisa estudar, porque... Só aquele conhecimento. E você usa a IA com muito mais assertividade quando você, por exemplo, vai lá pesquisar sobre alguma coisa e você pede para ela criar aquele assunto que você quer baseado no livro tal ou no capítulo tal de fulano de tal. Você passa a dar um comando e receber um retorno muito mais proveitoso do que me fale sobre o cérebro da criança. Tá, baseado em quem? Fica algo muito aleatório. E aí fica muito mais fácil você usar aquilo a seu favor. Então, por exemplo, quando eu ensino sobre técnicas de comunicação, e muitas vezes a maioria é empreendedor e ela quer a comunicação para ela aprender, para ela vender mais. Então, por exemplo, eu volta e meia ensino alguma técnica de PNL também, que é necessário, desde rapport, calibração. Algumas técnicas de hipnose também ajudam bastante, a gente usando com sabedoria, de forma justa, sem querer usar para se aproveitar ali da pessoa. Que tem muitos vendedores que estudam PNL e fazem uma lavagem cerebral ali na pessoa na hora da venda. Então, a gente tem que induzir a decisão. Exatamente. E a comunicação, você cada vez mais ter segurança de gravar, que às vezes as pessoas falam, nossa, eu queria gravar assim fácil como você grava. Gente, isso é prática também, né? Tudo na nossa vida é prática. Por exemplo, eu queria ser uma piloto de fuga como Fátima no volante, por exemplo. Você
Você dirige, Fátima? Dirijo. Então, eu, por exemplo, falou em dirigir, ai meu Deus do céu, eu ainda tenho que reaprender a dirigir. Então, é a sua habilidade. Você faz isso diariamente, você faz com muita tranquilidade. Então, a comunicação me faz lembrar, por exemplo, o livro O Poder do Hábito, que se a gente quer que algo que ainda não é o nosso hábito fazer, seja a comunicação, seja gravar de frente, diante das câmeras com muito mais tranquilidade, a gente precisa fazer a primeira vez, não vai sair perfeito, como ela falou ainda há pouco. Eu não vou falar, vai todo mundo rir, vai todo mundo comentar. Aí eu faço um trabalho para a pessoa se blindar, trabalho a comunicação interna dela primeiro, porque o que eu percebi? Quando as pessoas elas querem falar em público e têm dificuldade, não é simplesmente você ensinar a técnica, precisa entender onde está a raiz do problema. Sim. E muitas vezes são questões ligadas à autoestima, são crenças, são coisas que ela viveu na infância e bloquearam ali a comunicação dela. É o autoconhecimento, né? A ela palavra-chave. conhecer a identidade dela, quem realmente ela é, quais são as fraquezas que ela tem, quais são as forças. Quanto mais se conhece, Quanto mais se conhece, mais fácil de você absorver o conhecimento também. Isso. E esse autoconhecimento gera autoconfiança. Então, quando eu estou autoconfiante, é muito fácil para mim encarar um público, uma plateia e falar isso. Porque o que a gente vai comunicar ali na frente, na maioria das vezes, a gente espera que é algo que você saiba. Então, vamos supor que a Fátima vai falar sobre a parte lá de condomínios, que ela dá aula disso. Então, ela vai lá, tá na gente o conteúdo. Agora, a técnica em relação a dominar, tornar aquilo interessante, isso a gente aprende e pratica. Mas, acima de tudo, a gente adquire esse autoconhecimento por meio da comunicação interna que a gente trabalha, para depois a gente trabalhar a parte da técnica. E sou a favor da IA, mas sem estudo... Porque até para você se tornar uma pessoa interessante. Sim. Quero fazer um livro com IA. Olha só, você pode usar ali para pegar a ideia dos capítulos, mas você pegar ideias, e o autor tal fala sobre isso, seguindo o exemplo do fulano de tal. Isso é você ser uma pessoa interessante, você ter fontes. Nós, como jornalistas, nos preocupamos muito, porque quando a gente passa um conteúdo... Eu não sou especialista na saúde mental, mas para falar de saúde mental tem que falar, não, porque de acordo com a médica, segundo o doutor fulano de tal, ele que é o cara, tem que dar as referências. E a comunicação assertiva é isso, é a gente ter referência, ser referência e construir aí o nosso legado. Perfeito, perfeito. O que vocês acham ou podem falar em relação à imagem? Sobre o posicionamento das pessoas, por exemplo, na rede social? O que vocês acham importante os empreendedores e as empreendedoras terem conhecimento básico, assim, olha, precisa, para sobreviver nas redes sociais, precisa ter um posicionamento assim. Quem pode começar? Silvia? Bom, eu acho que, acima de tudo, você tem que ser você mesma. Perfeito. Porque se você quiser... Né? Exato, passar a verdade. Eu falo isso muito para minhas alunas. Se você quiser mostrar algo que você não é, só para você dizer, né, que está ali, eu faço isso, eu estou aqui nesse lugar, eu estou fazendo, mas na verdade você não vive nada daquilo, você não faz nada daquilo e o público percebe, porque eu acho que o que mais cativa as pessoas quando você vê ali nos stories, aquela pessoa, são os olhos, ela passar a verdade como realmente ela é. Então, você tem que ter um posicionamento, sim, daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, dos seus valores, das suas... da forma como você encara a vida. Então, você precisa passar isso para que o teu público ele possa te enxergar e te seguir. Porque a gente conecta com pessoas com os mesmos valores. Sim. Você não vai conectar com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você. Não só porque é bonitinha, é bonitinho, é o lindinho da vez, né? Você vai ficar ali... idolatrando, não. As pessoas se conectam com outras pessoas. Então, quando você realmente é verdadeiro naquilo que você faz, naquilo que você entrega, que você tem propósito realmente... Eu costumo dizer, né? Eu acho que eu nasci com o propósito de ensinar. Eu sou professora de formação, fiz pedagogia, depois fiz pedagogia empresarial. Na época, eu trabalhava numa empresa... e queria atuar no setor de treinamentos. Mas eu, desde pequenininha, eu sempre botava minhas bonequinhas todas ali. Aí o quadro negro, e eu lá dando aula para minhas bonecas. E eu tinha assim, um problema muito sério, porque minha irmã sempre foi muito autoritária e ela não queria... Ela tinha que ser a professora, era a mãe, era coisa... E eu queria ser a professora, mas ela não deixava muito. Aí, o que eu fazia? Botava as bonecas.
Aí eu falei, não, sai daqui, porque eu tô dando aula para minhas bonecas. Tipo, aqui você não manda. Mas quando ela estava, né, só nós duas, você é aluna. Ela, porque ela sempre queria ser a professora, mas eu sempre gostei. Então, assim, quando você passa realmente a sua verdade na tela, mesmo que você ainda não tenha toda a técnica, né, como você falou, mas a técnica você aprende. E quanto mais você faz, mais você se coloca, mais você tenta, mesmo ainda não estando perfeito. O feito é melhor do que o perfeito, porque a gente fica tão blindada. Ai, aí a gente fica olhando a comparação, né, com o outro, com o nicho. Ai, olha só. Ai, eu acho que eu não vou fazer não, porque eu não estou sabendo ainda, eu não sei editar vídeo direito. Ai, eu não sei fazer o corte direito. Ai, eu não sei. E aí você nunca faz. Então você vai deixar de passar a sua mensagem para as pessoas que estão ali tão sedentas daquele conhecimento. Às vezes você manda muito bem no offline. Eu tenho algumas alunas assim. Essa aluna, inclusive, você até conhece. Já é uma mais de 70, é 70 a mais, mas ela saca muito tem um conhecimento incrível de emagrecimento, de saúde, de estilo de vida saudável, mas ela não sabia colocar isso no digital. E quando você vê a pessoa fazendo, gravando, mesmo ela não estando ainda, né, perfeita, mas eu aplaudo. Eu falei assim, ó... O que importa é a mensagem que ela está passando. Eu falei assim, é isso aí, continua. Aí ela fala, você me incentiva toda vez. E eu fico mais feliz. Então, assim, é isso que eu acho que você está passando, que a pessoa... A gente enxerga isso, mesmo que ainda não esteja o perfeito. Eu já vi vídeos viralizarem, vídeos assim que nada com nada, tipo assim, uma mensagem, né? Não tem um cenário bacana, não tem nada, mas aquela mensagem, ela tocou o coração das pessoas. E é isso que vai fazer as pessoas te seguirem, as pessoas quererem mais sobre você, saber mais o que você faz, entendeu? Então, eu vejo muito nisso. Claro que existem detalhes que você tem que ter, né? O branding, tudo que você vai fazer ali para o teu Instagram ficar mais... a forma como você... o seu ID, né? O seu arroba, o nome que você coloca, a bio estratégica, tudo isso compõe, mas, acima de tudo, é a sua entrega, a sua verdade, o seu... tchan, né? Aquela coisa que todo mundo tem. Que é só sua, que né? é só sua. Ninguém mais tem. Tipo, você tem a sua, você tem, eu tenho. Todas nós temos algo especial, uma semente dentro de nós que nos deixa únicos. E ninguém mais tem. Ninguém vai poder copiar, Perfeito. entendeu? Por mais que você queira copiar o outro... Ih, vou copiar esse roteiro aqui. Mas ninguém vai falar como você, como eu. Entendeu? Então... como isso. você falou, primeiro porque somos únicas, né? Isso. Não tem ninguém igual ao outro. E segundo que, assim, a gente usando, né, a verdade, a gente se diferencia. Sim. Porque a gente sempre fala nisso, que realmente é muito importante, que hoje em dia a gente tem visto o efeito manada absurdo, né? Sim. Que é aquilo. E muita gente também em depressão, né? E por quê? Porque, eu mexo com marketing digital, a fulana de tal também mexe. Caramba, mas ela tem 100 mil seguidores e eu tenho 1.000. Eu não sei nada, eu sou péssima, eu sou horrorosa. E a pessoa vai se deteriorando, sabe? E isso é uma coisa, assim, de que o mundo digital provoca nas pessoas, né? Essa questão da comparação. Essa questão da comparação. Eu acho que isso também porque, como a gente comentou, a falta do autoconhecimento. Quando a pessoa não se conhece, ela se compara a outra. Isso. Se ela tem o total conhecimento de que realmente ela é, eu tenho quase certeza absoluta que esse tipo de comparação não existe. Isso. Né? O que você acha, Augusta? Não, concordo plenamente com tudo que foi dito. E eu tive que lembrar que o livro que eu estou escrevendo é justamente sobre isso. O título dele é Comunicação Milionária. Como que a gente vai se comunicar com a gente, com o universo e tudo, para que a gente alcance resultados. Por quê? Tem muitas pessoas que pensam que é só sobre... eu quero ficar rica, eu quero ser milionária, eu quero isso. Como é que eu passo essa comunicação milionária? Gente, são pequenos detalhes. Então, você falou até alguns que tem que eu ensino. Quando você falou, eu lembrei automaticamente desse capítulo do livro, onde a gente fala da nossa comunicação com o universo. Então, quando eu falo...
Ah, não, mas eu sou péssima para falar em público. Ah, mas eu gaguejo. Quando você dá holofote para aquilo que é seu, que precisa melhorar, mas que você fala, não, eu sou péssima nisso. Ah, não, mas eu não sei falar em público. Você está dizendo isso para o universo, ele está tomando isso como verdade. Você está dizendo isso para o seu cérebro, ele também está tomando isso como verdade. Então, se as pessoas soubessem o poder que as palavras têm, sabe, de tudo que elas dizem, elas iam passar, por exemplo, o próprio livro, Os Segredos da Mente Milionária. Esse foi o primeiro livro que eu li, que abriu a minha mente, assim, completamente. Exatamente. Aí eu tô desenvolvendo um com toda essa pegada de mentalidade de milionária, só que voltado para nossa comunicação. Porque não adianta a pessoa saber a técnica. Ela pode, igual as empreendedoras que você conhece, Silvia, que tem um monte de conhecimento, mas tem dificuldade até de falar aquilo ali. Por quê? Primeiro que elas começam não tendo aquela autoconfiança, não tendo certeza. O que constrói a certeza do que você é? É a sua comunicação com o universo? Não. Por exemplo, o meu bolo precisa ser melhor. Que nessa questão de fazer bolo não sou lá grandes coisas, mas é algo que eu estou aperfeiçoando. Mas eu não, me recuso a dizer que eu sou péssima em fazer bolo. Não vou dizer isso. Você está fazendo o teu melhor. Exato. Aquela coisa do... O meu melhor bolo, Fátima. Com arroz bem feito. Meu melhor bolo é aquele de mistura pronta, só que não é saudável, só que é o que eu faço que dá sempre certo. É isso que eu tô ensinando pra minha filha para começar. É a gente ter a humildade em, poxa, eu não sou tão boa nisso ainda. Aí usar muito, por exemplo, a palavra ainda. Que aí o cérebro diz, ainda. Mas não, como mas você vem afirmando pro universo, eu sou péssima em falar em público, não, eu morro de vergonha, não, eu sou feia, não, esse lado. Tem dias que eu vou fazer alguma palestra e eu vou totalmente sem nenhuma maquiagem. Porque eu quero que... Eu fui fazer uma palestra recentemente para mulheres 60 mais e era sobre autoestima. Aí eu falei, meu Deus, elas vão dizer, o que essa menina aí de 34 anos acha que ela pode ensinar pra gente sobre autoestima? A gente vai encontrar pessoas assim, né? Que tem a idade, mas que às vezes não tem aquela inteligência, humildade. Eu comecei já falando sobre isso, inclusive, Fátima. Eu abri a palestra assim. E não adianta a gente, por exemplo, ter tantos anos de idade se a gente não tiver humildade, maturidade, inteligência emocional. Comecei falando sobre isso. Eu só sei que no final da palestra, elas disseram lá, uma inclusive deu esse depoimento. Olha, eu já te conheço aqui da igreja desde tanto tempo, mas eu confesso que eu não esperava que uma menina com 34 anos fosse ensinar tanto pra gente como você ensinou hoje aqui. Aí nessa hora eu pensei, poxa, pena que não tinha um celular gravando isso pra eu usar como depoimento pra postar depois. Mas é sobre a gente trabalhar isso, você comunicar isso pro universo, que você vai encarar quem for, o CEO de não sei o que, de não sei onde, a plateia que for, o palco que for, e você vai conseguir passar seu recado. Por isso que a gente falou, que tudo começa pelo autoconhecimento. E a galera mais jovem dessa geração de agora, ela tá trabalhando mais isso, ela tá em busca disso, não é de riqueza primeiramente, mas sim da gente ter saúde e bem-estar, e com isso a gente passar o nosso propósito. É isso que eu ia falar. Essa galera de hoje em dia, ela tá preocupada em ser feliz. Ela não tá muito preocupada, né, vamos dizer assim, no ganhar muito, né? Eu percebo que elas querem assim, não, eu quero fazer o que eu gosto, né, o que me dá prazer e, claro, com certeza, ganhar pelo conhecimento que eu tenho. Agora, antigamente, né, as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, mais experientes, mais maduras, era aquela coisa, né? Antigamente não existia empreendedorismo. A mentalidade empreendedora, que para mim empreendedorismo é mentalidade. A mentalidade não existia. Antigamente era o seguinte, ou você trabalhava numa empresa e ficava 30 anos, se aposentava nessa empresa, ou você virava funcionário público. E outra coisa, ainda tinha os familiares, os pais, etc., que direcionavam a sua vida. Carreira militar, né? Você tem que fazer a carreira militar. Donos da sua vida. Isso. Hoje, eu acho que não só os pais, como os filhos, eles começaram a perceber que, não, cada um tem uma vida e eu tenho que escolher a vida que eu quero. O direito de escolher o que eu quero fazer. Sim. Então, o empreendedorismo, para mim, é uma mentalidade. Então, assim, quem tem essa mentalidade não fica preso a falsos... por exemplo, emprego me dá estabilidade. Nenhum emprego dá estabilidade, gente. Nem o público, vou dizer. Tá? O William Bonner não quis mais a estabilidade do Jornal Nacional e ele justificou, não, porque agora eu quero fazer coisas não
porque eu tenho que fazer, mas porque eu quero fazer. Isso foi sensacional. Isso não é maravilhoso? Isso é Você maravilhoso. poder escolher o que você quer fazer. E eu acho que a gente nessa fase, né? Você ainda é mais jovem, mas um nós pouquinho duas mais estamos já na fase da maturidade, né? Dessa maturidade já. Eu tô no 50 a mais, não sei, Fátima também. Eu também tô no 50 a mais. 50 a mais, então assim, você se dá o direito, eu digo que eu tô na melhor fase da minha vida. Porque, primeiro, porque eu virei avó. Então, Ai, tem lindo. ela tá com 1 aninho e 8 meses. E, assim, eu sempre ficava assim, não, você é avó? Ai, meu Deus, vou ficar velha. Não quero ficar velha. E aí, minha filha, né, eu vou engravidar. Eu falei assim, ih, meu Deus. Aí, meu marido doido para mim, quando é que você vai, avó? E eu ficava, eu acho que eu não tô preparada ainda. E aí, quando nasceu, mudou tudo. Então, realmente, é uma outra coisa. Mas, acima de tudo, quando a gente... tá nessa fase, é você se permitir de fazer coisas que você não fez a vida inteira. Então, nessa fase de 50 a mais, eu tô curtindo muito isso, de eu poder, que eu sempre gostei, né, como eu falei, de ensinar, e eu nunca tive oportunidade de trabalhar, atuar nessa área como eu queria, porque eu trabalhei 20 anos numa empresa e sempre naquela coisa, presa na estabilidade. Eu era securitária, trabalhei 20 anos e ali meu marido não era CLT, ele era autônomo, e aí eu ficava sempre naquele, poxa, aqui eu tenho ticket, aqui eu tenho assistência médica, a gente tem que pagar a casa, eu conquistei algumas coisas dentro do CLT, mas não o quanto que eu gostaria. E eu não fiz, e não apostei nos meus projetos como eu gostaria, porque eu sempre ficava com aquele medo, aquela coisa. E a partir do momento que eu tomei a decisão, não, agora eu vou viver do empreendedorismo, agora eu vou fazer, eu vou gerar, eu vou ser responsável em gerar o meu dinheiro. E aí tudo mudou. Então, tudo começa aqui, na mentalidade, né? Como você fala, a mentalidade empreendedora. É isso que tem que mudar. Você falou ainda há pouco, nós somos 50 a mais, você é mais novinha, mas, eu estou usando uma estratégia infalível, Fátima. Qual é? Você pensa assim, eu tenho Compartilha 30... com a gente. Não, olha essa estratégia, vamos lá. Eu tenho 34 anos. Aí, o que eu faço? Eu fico aqui no meio. Se eu tiver nos meus contatos mais frequentes só a galera da minha idade, eu vou só ter noção do que eles sei, que é a mesma coisa que eu sei também. Só até ali. Aí, o que eu faço? Eu tenho mais amigos que são 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. E dedico a maior parte do meu tempo a essa galera aqui. Pra você aprender, né, com essa experiência. Porque eu quero aprender, até em questões pessoais. Tem coisa. Esses dias eu estava conversando com a Márcia Timóteo, e aí falando sobre uma questão assim muito pessoal, e aí ela me deu uma orientação que eu falei, caramba, que sensacional. Era uma questão que tinha um pouco a ver com o profissional, mas era uma insegurança minha numa questão. Mas que tem a ver com a minha idade ter essa insegurança. Que eu não vou revelar aqui, lógico. Coisa pessoal, não vou revelar aqui. Mas eu falo que não vou revelar e tô tudo para revelar, mas tudo bem. E aí, vai deixar o povo, né, na curiosidade. E aí, a Márcia falou algo que eu falei, gente, que sensacional isso. Então, o que eu quero dizer? Quem está numa idade mais experiente, se permitir estar com a galera mais nova, para poder ficar a par das tendências e de forma mais rápida de fazer isso. Exato. Porque tem um app mais fácil para isso, né? Que a galera mais jovem ensina pra gente. Isso. E também de estar com a galera, no meu caso, de estar com a galera muito mais experiente que eu. Porque aí eu já acabo fazendo mentorias de graça. Desde questões de vivência e de questões profissionais. Então, a gente permite conviver com esses dois públicos, a galera mais nova que a gente e a galera com mais experiência que a gente, eu penso que esse é o segredo que vai fazer a gente economizar, ter mais saúde mental, inclusive, e acelerar profissionalmente. Perfeito. Não, com certeza. Por exemplo, a gente está falando de gestão aqui. Gestão é tudo, né? Você tem gestão financeira, gestão de processos, gestão de qualidade, gestão de pessoas, gestão... Só que a gente não fala da autogestão, né? A gente esquece muito, né? Verdade. Porque, além do autoconhecimento, a gente tem que ter a autogestão da nossa vida. Isso. Né? E essa conexão, né? Essa interação que você falou, Augusto, é muito interessante, porque todo mundo aprende com todo mundo. A gente aprende com a criança. É isso que eu ia falar. Aprendendo com a minha netinha. É isso que eu ia falar. A gente aprende, a gente tem que ser humilde a ponto de aprender com todos. Ter uma escuta ativa para ver o que a criança naquele momento pode ensinar para gente.
que um idoso pode ensinar pra gente? O que uma pessoa mais nova ou mais velha pode ensinar pra gente? Não necessariamente idoso. Nós não somos idosas, somos mulheres experientes. Isso. Então, assim, essa troca é muito saudável, né? E você é inteligentíssima, porque você tá, por exemplo, Ela não, tá ali, vou ficar perto Sou boba, do não. pessoal Exato. mais maduro, porque tem mais conhecimento de vida, experiência de vida. Uhum. E o que eu não passei, provavelmente essa pessoa já passou. E pode me ajudar em alguma muito, dificuldade, Fátima. algum problema que eu tenha, né? Enfim. Então, assim, por exemplo, storytelling. A gente está falando aqui de storytelling. Como é que vocês, assim, eu penso que storytelling, né? A pessoa contar como é que ela iniciou, quais foram os desafios, né? O que ela aprendeu, né? Na vida dela. Vocês acham que é um mecanismo, vamos dizer assim, de comunicação, de passagem de conhecimento para outras gerações importante? Vocês acham que é efetivo? Eu acho que é super efetivo. Porque Total. quando eu ouço alguém falando numa palestra, algum evento, primeiramente da história dela, claro que a pessoa tem que ter uma história que realmente agregue valor a algum conhecimento na nossa vida. Sim. Né? Não é só falar assim, tenho 10 cachorrinhos. Não é isso. Tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. Isso. Né? A pessoa não pode confundir, não vou falar sobre a minha história, né, para começar, né, a ensinar alguma coisa, mas a própria história dela tem que ter algo que agregue valor à vida de outras pessoas. E que tem a ver, inclusive, até com o que assunto, tem a ver, né, com o assunto, Exato. com o assunto que está abordando no evento, numa palestra. Vocês já utilizaram storytelling para passar conhecimento para os outros? Sim, não? Se não, vocês acham interessante? Olha, eu ensino, inclusive, isso na minha mentoria, que é o DIB Estratégica do Digital. Então, minhas alunas, elas têm lá um módulo onde eu falo sobre storytelling, a importância que isso tem. Por que muitas pessoas não vendem no Instagram? Elas acreditam que elas têm que colocar, ter aquele perfil, já viu aqueles perfis? Perfeito, que parece, não existe. Aquele perfil todo, né, bonitinho, cor sim, cor não, né? Todo combinandinho. E colocando ali só produto. Produto, parece ter um catálogo, né? De Jequiti ou aquele encarte do Guanabara. Isso não vende. O que vende é história, que é o storytelling. É você contar a história daquele produto, do uso daquilo ali. Então, o story, né? O Instagram, ele é dividido, né? No feed, aí tem os reels, tem o story. O story foi feito para isso. É ali que a venda acontece. E muitas mulheres, né, elas não entendem. Mas eu coloco, posto, não vendo nada. Claro, você não se conecta com o seu público. Então, você pode fazer storytelling, você tem um produto lá de, sei lá, um colágeno que ajuda, né, deixar a pele mais firme. E ali você, de repente, começa o primeiro story, você ali passando, fazendo um skincare e não sei o quê, contando um caso, né, que não tem muito a ver, de uma cliente seu mesmo, isso, alguma coisa mas assim. E ali em segundo plano tá ali o colágeno, e você tá assim, nossa, olha, eu percebi que a minha pele ficou tá bem melhor depois que eu comecei a usar isso daqui. Aí ela toma um gole daquele colágeno e ali ela continua contando a história. E engraçado que outras clientes minhas começaram também e teve esses resultados. Aí vamos dizer que ela coloque lá uma foto, né? Daquela que é um antes e depois, né? A minha cliente, ela tinha essa pele aqui, agora ela ficou com essa aqui. E eu percebia que também, isso ela de frente para a câmera, e ela tá ali contando uma história sobre aquele produto, sobre a experiência dela com aquele produto. É diferente de você chegar e colocar lá um post, seja no story ou no feed, e você colocar aquilo ali, colágeno, não sei o quê, e você só botar as características do produto. Não sei o quê, é isso, é aquilo, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso não vende. O que vende é realmente essa conexão. É você ver que aquela pessoa está usando. Caramba, teve... Nossa, realmente, olha a pele dela. Caramba, fez uma diferença. Sim. Então, isso que vende. Então, o storytelling, ele... Acho que desde criancinha, né? A gente aprende, a gente ensina, né, para as crianças. Minha netinha pequenininha, eu comprei o primeiro livrinho dela. Foi um livrinho daqueles musicais.
que você apertava e fazia o barulhinho do bichinho. Ah, E era sim. uma Bíblia contando, né, a história de Jesus, aí tinha de Moisés e tudo. E aí, por exemplo, abriu o mar vermelho, aí tocava lá e fazia as trombetas, assim, uns negocinhos. legal. E ela pequenininha, eu tenho um vídeo assim, e ela lá mexendo, porque ela escutava aquele barulhinho, ela interagia, e eu contando, e ela fazendo os balbucios ali. Então, assim, a gente desde pequeno, a gente aprende com histórias. Sim. E a história do outro, principalmente quando é uma história real, mesmo que você não tenha algo seu para contar, quando você conta uma história de alguém que tem a ver com aquilo que você está falando, que conecta as pessoas, meu Deus, era isso que eu precisava, porque é uma história de vida, é um exemplo, é uma superação que aquela pessoa passou, aquilo ali, isso que vende. É uma experiência de vida de alguém, Sim, ou sua, ou de sua. terceiro, Sim. que faz com que aquilo ali, como se colocou muito bem, num contexto, num evento, ou um lugar que esteja sendo Sim. contado, vai demonstrar alguma coisa para quem está assistindo, Exato, né? isso aí. E eu acho super interessante, acho super importante ter um storytelling, não só nas mídias, como também algum evento. E agora, Augusta, mudando um pouquinho de assunto, storytelling está mais para a parte de evento e Eu já ia mídia. converter para o jornalismo aqui. É isso que eu ia falar. Além de converter para o jornalismo, eu queria que você fizesse um gancho. Como é que a comunicação, pitch de venda, é importante para que a gente possa vender, né? Vender o nosso produto, vender o nosso serviço e ser atraente, né, para o público? Vamos lá. Primeiramente, quando é um formato jornalístico, por exemplo, eu vou fazer uma reportagem, uma matéria, não é simplesmente você chegar e enaltecer aquela coisa toda. Por exemplo, uma forma que eu utilizo para divulgar as marcas é focar na utilidade pública. O que aquela empresa tem de utilidade pública, porque, como ela mencionou, as pessoas precisam de esclarecimento, de explicação. Às vezes, ela nem usa um determinado produto, enfim, uma determinada marca, porque ela só viu publicidade daquilo. E diferente quando você traz uma pegada focada na solução, em utilidade pública. Então, quando ela mencionou ali no storytelling da pessoa explicando como que usa, isso converte muito mais para uma venda. Então, vamos supor aqui que o Jefferson Capelari, que é um grande amigo, dono de uma editora, que ele quisesse, Augusto, olha só, divulga lá no seu no podcast que você vai o meu livro. Então, eu antes de falar, gente, estou aqui com o livro do fulano de tal, que é maravilhoso, eu li papapá. Não é essa a intenção. Fátima, olha, eu tenho um amigo, ele é um líder, mas ele se comunica de forma tão agressiva ali, ele só, aquele comando assim, tipo militar, aquela coisa toda, ele dá ótimas estratégias, só que a forma como ele passa é de uma forma muito violenta, sabe? E as pessoas, aí tem um lado que acha bacana aquela comunicação não violenta e tem outros que querem se afastar. Da comunicação reptiliana. Não, inteligência reptiliana, né? Isso. Dele, né? Então... O Jefferson conhece. Então, Fátima, o que eu vou recomendar para esse meu amigo? Comunicação não violenta. Esse livro, Comunicação Não Violenta, do meu outro amigo, Jefferson Capelari. Né? Então, isso aqui foi uma coisa boba, que ela estava falando da questão do storytelling, mas que a gente precisa primeiro contextualizar, focar, pensa numa dor, qual era a dor? A comunicação daquele meu amigo. Tá, e que solução eu tenho? Busquei ali, no caso, como exemplo, que rapidamente pensei nesse exemplo agora, falar desse livro, desse meu amigo, a solução que traz, que é possível assim, você se posicionar sem precisar você ser agressivo. Eu sou muito a favor da comunicação elegante. É claro que tem um momento que a gente precisa de uma firmeza, mas até você pode ganhar respeito, gente. Eu acho incrível. Meu marido fala assim, a Sofia tem medo de você, mas ao mesmo tempo qualquer coisa é você que ela procura, porque ela tem confiança. Porque eu sou a vovó, né, dá amor. O papai também, que é uma filha menina, é aquele xodó, aquela coisa toda. Então eu falei, bom, só tem eu para dar limites e amor. Inclusive sobre o cérebro da criança, super recomendo esse livro aqui, tá? Maravilhoso, que a gente aprende a se regular, que a gente falou ainda há pouco, para depois a gente regular o outro. Que se vem lá um morador
falando lá de um problema para você, e aí você recebe aquela energia dele e você pega aquele mesmo e vai responder naquela mesma emoção que ele tá. Não tem como. Não tem como. Eu tenho certeza que você que dá aula de inteligência emocional, você primeiro se regula para depois fazer a você... calibragem, né? Escutativa. Exatamente. Deixa ele falar tudo que ele quer, para depois... Nisso ele tá falando, eu tô processando. Isso. Bom, então tá. Quando ele acabar de falar, eu dou a resposta. Mas foi assim... Dia após dia. Praticando. Sofrendo, para depois chegar. Para depois chegar. Claro, uma comunicação realmente efetiva, né? E assertiva com os moradores, né? E finalizando a parte que você falou de um pitch de vendas, assim, se estamos num ambiente de negócio e a gente tem pouco tempo, aquele famoso pitch de elevador, a gente já tem que estar internamente com a gente já com aquilo na ponta da língua. Sim. Quais são as dores que meu produto traz? Aí eu já tô com essas dores em mente. Meu produto traz, não. Quais são as dores que eu soluciono? Qual é essa solução em si? Para quando eu vou conversar com alguém, uma coisinha rápida, se não dá tempo de você construir um relacionamento maior ali naquele espaço, você já está com aquilo na ponta da língua. Aí você falar, focou, qual é a dor? Não, aquele meu chefe, comunicação não, muito agressiva, papapá. Então, você já tem que estar com isso pronto. Sim. A dor... Em seguida, a solução e a chamada para ação, que com certeza você ensina isso bastante aí às suas alunas. Então, se você tem uma pessoa que precisa melhorar a comunicação, que tem medo de falar diante das câmeras, você... Tem uma amiga para eu te recomendar, nossa amiga jornalista Augusta Barbosa. Dando um exemplo aqui, lógico, já me referenciando, obviamente. Então, é a gente já ter na ponta da língua clareza dos nossos produtos, das dores, de quem é nosso público. Do que ele soluciona. Isso, porque fica muito mais fácil quando você tem que ter um pitch de elevador, uma conversa muito rápida ali com a pessoa. Isso. Agora, se dá tempo para você está num ambiente onde tem mais tempo... Você, mantém tua escuta ativa, deixa para se vender lá bem... Nem se vende, foca no outro. Porque quando você... isso que eu ia falar, deixa todo mundo falar, se apresentar, e você foi bom. Aí você, estrategicamente... Você já tá sabendo a dor de todo mundo, todo mundo e quem vai se conectar comigo. Essa é a grande estratégia. Né? Essa que então, tudo tem que ser... intencional, né? Vamos dizer assim, né? Tem que ser pensado antes para poder efetivamente ter Quando um você resultado faz, bacana. né, um conteúdo para a internet, principalmente para o Instagram, você tem que ser intencional. Eu falo isso para as minhas alunas sempre. Porque não adianta você criar algo que não tem intenção. Qual é a intenção ali? Você quer vender o quê? O que você está querendo dizer com aquilo ali? Então, se você tem um produto ou serviço que soluciona uma dor... Né? Que, todo produto ou serviço tem que solucionar algo, né? Senão não tem nem por que existir. Então, você precisa focar nisso. E você tem que fazer essa construção do storytelling baseado nessas dores. Porque toda pessoa ela só compra por dois motivos. Dor ou desejo. Ou ela tem uma dor muito forte naquilo que ela precisa aprender ou naquilo que ela precisa... criar, poxa, eu estou passando por essa dificuldade, mas porque eu não tenho esse domínio dessa determinada... Eu queria palestrar, mas eu não sei a arte da oratória, eu não sei, né, as técnicas. Então, eu já perdi vários contratos, já perdi várias oportunidades, e você tem um produto ali, você conversando com ela, você identifica essa dor, pronto. Você nada de braçada. Poxa, eu faço... É mesmo, você faz. E ali você vai contando, né, de forma estrategicamente, porque você teve uma escuta ativa, soube ouvir o que ela precisa, o que ela tem realmente, que você, com o seu produto ou serviço, você consegue solucionar. Então, isso é fundamental, né? Sim, sim. E eu vejo também que o que acontece? A gente precisa... Não só... Deixa eu beber aqui uma água. Você trouxe os livros, né? Mudando aqui de assunto. Você trouxe os livros, né, Augusta? Você disse que está escrevendo o teu. Sim. Já tem... Para lançar? Quando é que vai lançar? 24 de janeiro, que ia ser no dia do programa do Cyber Conecta. Só que eu tenho um entrevistado muito especial que não vai poder estar nesse dia, só que eu falei, eu quero você. Eu mudo a data do programa. Olha o potencial. Eu mudo a data do programa por você. Aí mudamos a data do programa para 7 de fevereiro, 2 sábados depois, lá na Barra da Tijuca, por conta que eu quero esse entrevistado lá. E o lançamento vai ser nesse dia. Só que não sei se a minha ansiedade vai esperar até dia 7 de fevereiro. Talvez a gente lance aí no finalzinho de janeiro.
Já tem local, tudo direitinho? Já tem o local. Vai avisar pra gente, né? Com certeza, até porque tem os convidados VIPs, né? Como você que tem que estar lá nesse dia muito especial. Obrigada, Autógrafo, muito a gente obrigada. fazer toda aquela divulgação, aquela assessoria de imprensa, tudo que tem direito, esse movimento todo, né? Que se eu faço para os outros, eu tenho que fazer no dia Com do lançamento certeza, do meu tem que livro fazer também, né? dobro pra você, né? Claro. Eu digo que é uma emoção muito, muito legal. Eu participei de dois livros, né? Há 2 anos atrás, eu fui coautora de um capítulo. E aí, depois eu vou falar de um outro assunto que talvez seja interessante a gente falar também, que é a parte de network, que também network é muito importante para o crescimento Sim. né? Do empreendedorismo, enfim. Eu conheci o dono da editora num grupo de network. Aí papo vem, papo vai, me convidou, escrevi um capítulo. Ou seja, deixei lá, né, minha participação, um legadozinho. É aquele como empreender... Não, você é útil. Esse foi o primeiro. Mas aquele outro, você tá naquele também ou não? Do não, Wallace. Não, do Wallace não. Ah. É outro grupo. Não, eu tô em tanto grupo. É, que a gente já pensa que tá todos. É tanto grupo de network. Não, mas num outro grupo de network, eu conheci o dono da editora e aí eu escrevi um capítulo. Aí, nesse capítulo, eu falo muito do método SWOT, eu falo muito dessa questão realmente da gente se conhecer, né? Autoconhecimento, autogestão, conhecer as fraquezas, né? Trabalhar, conseguir identificar as oportunidades, conhecer também suas forças, suas qualidades, suas habilidades, seus hard skills, soft skills, enfim. E aí, no final do livro, eu falei sobre essa questão que eu queria, né, no caso, desenvolver mais essa questão do empreendedorismo feminino maduro, porque eu tenho mais de 50 e eu sei muito bem o que a gente passa, né? O que a gente passa de dificuldade e tudo mais. E ele gostou tanto do meu capítulo que ele me convidou para ser coordenadora com ele num outro livro que foi lançado na Bienal, chamado Mulheres Empreendedoras 50+. Só que tem um capítulo que é muito interessante. Tem uma empreendedora ali, mas é uma empreendedora do lar. Que máximo. E aí, Legal. por isso que eu falo, empreendedorismo é mentalidade. Mentalidade de que forma? Ela gere uma casa. Gente, gerir uma casa. Cuidar de filho. Cuidar do dinheiro da casa. Porque tem mulheres que assim, o marido toma. Você gerencia tudo. Sei bem disso. Né? Então, bem disso. você gerencia tudo. Você gerencia o dinheiro aí para comprar as coisas, você paga as contas, leva as crianças no colégio, faz as compras, né? Faz os trabalhos de casa com a criança, tem que ir lá assistir as apresentações, gente, no dia que tem que levar alguma coisa. Isso é gestão de pessoas. Me desculpa, mas né? Total. Do serzinho, né? É gestão de uma empresa. Então, assim, a mentalidade de você estar fazendo uma coisa, você está empreendendo na tua casa, na sua família, no seu lar. E a gente fez questão, eu e ele, né, o dono da editora e eu, a gente fez questão de convidar uma amiga nossa, que para a mulher não achar que ela, eu só sou dona de casa. Não, pelo amor de Deus. Você é mais do que isso. Tá? Infelizmente, as mulheres, né, elas não reconhecem, né, esse valor. Não reconhecem. E esse livro tem esse capítulo para demonstrar o potencial que a mulher tem, né? Porque a mulher, naturalmente, né, ela nasce com isso, ela é acolhedora, ela é empática, ela, sabe, ela faz as tripas corações para a coisa acontecer, né? Sim. Coisa que o homem não tem, essa característica. Então, é importante de que a resiliência, né, a dedicação, a resiliência e o propósito vinculado é o espírito da mulher. A mulher tem tudo isso. A mulher é resiliente, a mulher é amável, a mulher é empática, a mulher é acolhedora, a mulher faz multitarefas. Isso. Então, coisas assim, que o homem, né, não mas consegue. por quê? Porque dar não conta. consegue. Mas por quê? O propósito dela é dona de casa. Então, eu tenho que fazer bem o meu trabalho dentro da minha casa. Sim. Né? O empreendedor, quando ele faz alguma coisa, ele já ganhou um dom, sei lá, já tem algum dom divino, enfim, algum talento,
ele vai botar aquilo ali, vai trabalhar com aquilo ali e o ideal o propósito dele é impactar a vida de outras pessoas. Eu acho que dá muito certo. Quando o empreendedor ele entra no negócio não por necessidade, só com foco no financeiro, ter um foco em algo mais, eu acho que dá super certo, né? Porque a gente vê muitas empresas que no primeiro ano fecham, né? Mas fecham porque foi aquilo, não se prepararam, Sim. não tinham aquilo, provavelmente foi uma necessidade, tipo, empolgação, eu vou abrir uma empresa para fazer bolo e... Mas será que realmente você faz bolo muito bem, mas será que isso realmente é uma coisa que toca seu coração? Vou estar fazendo somente, Ou né? tá fazendo somente porque, não, tem que vender bolo porque eu tô desempregada, porque isso e aquilo. Né? A gente tentar conciliar as coisas, né? E outra coisa que eu falo muito também é que as pessoas têm que ser humildes para pedir ajuda de especialistas das áreas que não têm conhecimento. Sim. Gente, não é vergonha nenhuma chegar e falar assim, Augusto, eu não sei comunicação como você sabe, óbvio, né? Você é especialista nessa área. Então, assim, Augusta, como é que eu faço um pitch de 1 minuto efetivo que seja, entendeu? Vou pedir ajuda para você. E vou pedir ajuda para a Silvia. Só que tem muita gente que tem essa, não sei se medo, trava, né? esse medo, né? Pedir ajuda. Não acha que isso diminui a pessoa. Pelo contrário, você mostrar humildade é fortaleza. Que está aberto ao aprendizado. Que está aberto ao aprendizado. E por isso que esses eventos, né, quando a gente participa de eventos assim de empreendedorismo, principalmente, né, feminino, que é um movimento, né, acho que as mulheres hoje elas realmente, eu sei que ainda tem muitas mulheres ainda que precisam, né, ainda se juntar, né, nesses movimentos, mas a mulher ela começa a enxergar o valor que ela tem. E aí você sai de um evento como esse, né, onde você vê várias empreendedoras, várias mulheres ali se conectando com habilidades e conhecimentos que você precisa. Então, eu saí desse último, agora era no sábado, né? Então, tantas coisas que eu precisava aprender. Eu falei, caramba, já vou me conectar. Falei, gostei de você, vamos anotar. Aí também vinham atrás de mim, olha, eu preciso aprender IA. E ali você vai anotando. E é essa a sacada, né, de você construir. Então, você abrir o teu celular e você vê ali fulana de tal lugar, ciclano de não sei o quê. E aquelas pessoas ali serem pontes. Sim. Porque o network, eu acho que você tem livro aí, como fazer networking, né? São pontes que nos levam, que nos fazem a gente chegar onde a gente quer chegar. É através de pessoas, né? Tem como tudo potencializar o que Exatamente. a gente já está fazendo, né? Exato. Se você fizer a conexão correta. Sim. E eu vou usar aqui como experiência o quanto eu evoluí a partir do momento que eu investi em networking. Por falar em networking, super recomendo. E por falar em networking, super recomendo esse livro aqui, Networking, Como Fazer Networking. Em especial, eu dedico o capítulo do empresário Marcelo Vieira, que é um networking profissional que, se você não conhece, precisa conhecer. E interessante, Fátima, que quando a jornalista deixou um pouquinho o modo jornalista, que eu sou boa em comunicação, mas em gestão eu precisava melhorar tudo isso. E quando eu passei a frequentar grupos específicos de networking profissional, eventos, por exemplo, foi quando eu passei a entender sobre o Enneagrama, sobre o perfil comportamental de maneira mais profunda e conhecer o meu também. Então, o próprio network eu acessei muito mais a Augusta, porque você ouve a palestra de você conhece um especialista sobre isso, você passa a investir em parceiros de negócio também, mas em coisas que você não investia antes, em termos de autoconhecimento. Então, eu particularmente posso dizer que estar em ambientes, estar em outros ambientes, estar com outras pessoas diferentes daquelas que você viveu, da sua mãe, do seu pai, aquelas que você estudou, pessoas que vão te mostrar um outro mundo, isso é revolucionário não só para a sua carreira, mas principalmente para o seu desenvolvimento pessoal. Com certeza. Você falou uma coisa muito importante. A gente fala de autoconhecimento, é isso, é você saber as características comportamentais e você conseguir analisar a do outro, identificar qual o perfil dele, até para você ajustar a sua comunicação.
Não, isso é excelente. Inclusive, inclusive a gente ensina isso nos nossos encontros, nas nossas palestras, nos nossos eventos, porque imagine o líder. O líder tem lá seu perfil e ele tem lá uma equipe com vários perfis. Como que ele vai ter uma comunicação mais equilibrada com todos? E o segredo, na verdade, está em técnicas que a gente utiliza até com as crianças, que é sensacional. O livro O Cérebro da Criança ensina bastante sobre isso. E justamente o que você falou, quando você entende, estudar sobre pessoas é um ótimo investimento, tá? Quando você entende sobre pessoas, você passa a sua comunicação com mais assertividade, você se torna interessante nos locais, primeiro que você aprende a silenciar, a ouvir mais. Como jornalista, o que eu menos faço é falar. É, na verdade, ouvir as pessoas. Sim. Porque, como eu estou entrevistando a pessoa, eu tenho que, antes de começar uma entrevista, por exemplo, eu paro 2 minutinhos e conheço a pessoa. O que você faz? Me fala sobre você, sobre o seu negócio. E aí eu faço perguntas interessantes. Depois ela fala, nossa, mas foi tão boa aquela pergunta, tudo que você fez, porque eu pude falar. Então, essa é a estratégia que a gente utiliza. A gente faz um briefing ali rapidinho para conhecer sobre a pessoa, o perfil dela, como que eu vou fazer aquela pergunta, para que depois ela use aquele material ali para potencializar o negócio dela. Então, a gente conhecer sobre pessoas nos ajuda a gente a ser muito mais intencionais. Com certeza. Bom, meninas... Dá vontade nem de acabar, né, Silvia? A gente ficaria Estamos chegando ao final do nosso podcast. Bom, né? Tá bem descontraído, né? Uma conversa muito legal, de 3 mulheres super inteligentes. Tá acabando, né? Tá no finalzinho. Vocês querem deixar uma dica, um recado para quem vai estar assistindo, vai assistir a gente? E deixe o contato de vocês para quem for assistir, seguirem vocês também. Bom, a minha dica é você não deixar de fazer o que você tem que fazer. Todos os dias, faça pelo menos 1% a mais. No final de um ano, você vai ter feito 365%. O que eu quero dizer nesse 1% a mais? Se você tem medo do Instagram, se você tem medo de gravar vídeo, se você tem medo de começar a se colocar no digital, comece. Mesmo que não seja perfeito, apenas comece. E você vai ver que a partir do momento que você começa, se dispõe a fazer, tomar decisão de fazer, as coisas começam a acontecer, vão ficando mais fáceis. Procure pessoas, referências que vão te ajudar nesse caminho, nessa jornada, porque quando você tem um mentor, você consegue ir mais longe, mais rápido do que você aprender tudo sozinho. E meus contatos, meu Instagram, meu @ é Silvia Lessa Oficial. Eu também estou no LinkedIn, Silvia Lessa. Se não me engano, é Silvia Lessa Oficial também. Não tenho certeza, mas se você colocar lá Silvia Lessa, você vai ver. Eu uso mais o Instagram mesmo. E espero que você me siga lá. E adorei estar aqui. Gratidão. Eu que agradeço, adorei também conhecer a Augusta. Show de bola. Bom, eu primeiro vou lhe deixar gratuitamente as seguintes recomendações. Pare hoje de consumir notícias de tragédia, violências, crises políticas, só de fofoca, de guerra. Você parando hoje de seguir isso, você vai lá, consome e acabou, depois e vai cuidar da sua vida, das suas coisas. Para de seguir esses perfis que tem tragédia, mostra tudo isso. Você experimenta parar de seguir isso e você já vai ver uma mudança absurda na sua vida, na sua comunicação. Trabalhe sua comunicação interna, como que você se olha, como que você se enxerga. E a partir daí você já vai ter muito mais segurança para gravar os seus vídeos, para falar na frente das câmeras, para fazer um pitch, uma apresentação intencional. E para você que está assistindo esse vídeo aqui agora, a minha mentoria de comunicação com propósito, eu vou oferecê-la para você com uma condição super especial. Basta você ir lá no meu Instagram, que é Augusta Barbosa Jornalista. Você envia um direct falando que você assistiu o podcast da Fátima. Tem que ter o nome, Fátima Araripe. Você digita lá no meu direct, Fátima Araripe, e você vai ter com uma condição especial a minha mentoria de comunicação com propósito, que dura 2 meses, mas que para você que assistiu esse podcast até o final, para você que conhece a Fátima e digitar lá no meu direct, Fátima Araripe, você vai ter essa mentoria por 2 meses. E o que tem nela? É sua comunicação interna, sua comunicação com o universo, técnicas de comunicação. E você ainda vai ganhar aí uma assessoria de imprensa também do Portal Cyber. Tudo isso para você que está aqui prestigiando o nosso podcast.
Muito obrigada. E eu digo que me sigam também, quem não me segue, Fátima Laripe Oficial. E teremos novidades para 2026 de um clube super especial que vocês vão conhecer. Então, espero vocês no próximo podcast. Fazer ou não fazer, eis a gestão. Até lá.